Oi pessoal, tudo bem? Vou começar o vídeo de hoje falando um pouco sobre a diferença de uma marca no Brasil versus a diferença de uma marca aqui nos Estados Unidos, e eu vou dar um exemplo de uma das minhas paixões, que é carro, e eu vou falar da Volkswagen. A Volkswagen no Brasil, ela tem uma visão de ser uma marca premium para algumas coisas, como por exemplo o Golf, a Tiguan, o Passat, e de ser uma marca bem acessível quando a gente fala do Gol, do Fox, desse tipo de carro, né? Então, por exemplo, eu fui para o Brasil em março e foi a primeira vez que eu vi um Up na minha vida. Eu nunca tinha visto um Up, eu fui ver no Brasil, tá? Apesar de ser um carro mundial e vender na Europa, por exemplo, aqui nos Estados Unidos não vende. No Brasil, a Volkswagen tem 16 modelos de carro. Aqui nos Estados Unidos tem só 9. E aqui nos Estados Unidos tem um carro que não tem no Brasil. Então, se for fazer a diferença real dos dois países aí, tá? São mais de 7 modelos diferentes e eu não estou contando variações de modelo, né? Como, por exemplo, aqui tem o Beetle, né, que é o Fusca conversível, que não tem no Brasil. No Brasil, tem muito carro mais acessível que foi desenvolvido exatamente no mercado brasileiro. O Gol, a Saveiro, o Voyage, acho que são o grande exemplo disso. E tem o Fox também, que é um grande exemplo de carro que foi criado para o mercado brasileiro. E por que esse carro foi criado para o mercado brasileiro? Por alguns motivos. O primeiro deles é que a renda per capita dos Estados Unidos contra o Brasil é totalmente diferente, e eu vou mostrar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho da renda per capita, né? Por que existe essa diferença de portfólio tão grande, né? Essa diferença de portfólio tão grande existe por causa que no Brasil a renda média das pessoas é muito inferior, então você tem que criar um produto bem mais barato para você conseguir vender em volume, e a indústria automobilística é baseada em volume, né? Então a renda per capita da cidade de São Paulo, que é uma das mais ricas do Brasil, o link está aqui embaixo para vocês verem de onde eu peguei o dado. Eu acho que é a 16ª cidade mais ranqueada como renda per capita, é de $473 por mês. Se você pegar a média dos Estados Unidos, eu não vou falar aqui de onde eu moro, aqui da Califórnia, não vou falar de Nova York, que são estados que a renda per capita é muito mais alta do que o resto dos Estados Unidos. Vou pegar a média dos Estados Unidos inteira. A média renda per capita dos Estados Unidos é de $4.681. Então, quase 10 vezes a diferença da renda per capita. Por conta disso, os modelos de carros mais baratos vendidos em cada país são totalmente diferentes, né? No Brasil, o carro mais barato da Volkswagen é o Gol Trendline 2 portas, que custa R$ 36.550. Um carro simples, tem motor de 3 cilindros, 1.0 e faz 82 cavalos com álcool, 75 com gasolina. Aqui nos Estados Unidos, o carro mais barato da Volkswagen é um Jetta S. O que é o Jetta S? É um Jetta com motor 4 cilindros, 1.4 turbo. Eu acho que é o mesmo motor que existe no Golf aí do Brasil, tá bom? Eu não sei se tem já esse Jetta no Brasil com esse motor, mas é um Jetta com motor 4 cilindros 1.4 de 150 cavalos. E ele custa aqui R$ 62.560, convertido a 3,20, tá? Então aí vocês já veem a diferença. O carro mais barato da Volkswagen aqui nos Estados Unidos custa R$ 62 mil, contra 36 mil de um carro no Brasil, tá? Então não dá para querer comparar os carros, porque não existe comparação. O Jetta no Brasil é um carro premium, já entra numa categoria premium no Brasil, não é um carro convencional, já entra como um sedã de luxo, tá? Aqui nos Estados Unidos não, é um carro bem básico, assim como o Corolla, assim como o Honda Civic. Eu sei que o Honda Civic chega a custar mais de 100 mil reais no Brasil, né? Aqui custa algo em torno de 18, 19 mil dólares, tá? Cai nesses 60 e poucos mil reais que está aqui. Quando você converte o valor do Gol e do Jetta em dólar, a gente tem o Gol por $11.400 contra o Jetta por $19.500. Tem uma diferença aí de quase 70% a mais para o Jetta, quer dizer, 70% mais caro do que o Gol. Então não é falar que carro aqui nos Estados Unidos é barato e no Brasil é caro. Que essa comparação é fácil de fazer por causa de importação, de imposto. Mas quando você pega um carro produzido no Brasil e tudo mais, ele é bem competitivo até. Se você pegar, por exemplo, a BMW Série 3,
o preço dela no Brasil, o preço dela aqui nos Estados Unidos não é tão diferente quanto vocês imaginam que é. Estou até pensando em fazer um outro vídeo depois falando disso, mas não existe essa diferença tão grande. Quando você vai para um carro que é 100% importado no Brasil, como por exemplo uma BMW Série 5, um Passat, aí a diferença fica gritante. Mas vamos comparar esses dois carros. Para comprar o Gol no Brasil, com o salário médio de São Paulo, você tem que trabalhar e pegar 100% desse dinheiro, não estou nem falando que você vai pagar imposto de renda, nada disso, por 24 meses da tua vida, 2 anos completos. Você vai trabalhar 2 anos inteiros só para pagar esse carro, só para pagar esse Gol. Então não estou falando que você financiou, que você pagou juros de financiamento, porque seria injusto eu fazer essa comparação. Tá, mas eu estou falando que você conseguiu juntar esse dinheiro por 24 meses corridos, 24 meses para comprar. Para você comprar o Jetta aqui nos Estados Unidos e você pegar a renda per capita e o cara conseguir guardar todo aquele dinheiro, ele precisa guardar todo aquele dinheiro por 4 meses, ponto 17. Então, 4 meses e 1 semana de trabalho, a pessoa consegue comprar um Jetta S. Eu não vou querer comparar o salário mínimo do Brasil com o salário mínimo aqui dos Estados Unidos, porque seria ainda mais injusto. Mas eu falei de diferença de portfólio, tudo isso, e aonde que eu queria chegar nessas diferenças da Volks no Brasil contra a Volks nos Estados Unidos? Se você pegar o Golf de entrada aqui nos Estados Unidos e você entrar nele, ele vai lembrar muito um Gol do Brasil. O nível de acabamento, o nível de detalhe. Eu tinha no Brasil, quando eu morava no Brasil, um Golf GTI. Meu Golf GTI no Brasil era o Golf GTI de entrada vendido no Brasil. Ele tinha ar-condicionado do Ozone, ele tinha 1 milhão de coisas, né? Ele tinha os retrovisores que dobram, as lanternas traseiras de LED, tinha um monte de coisa. O Golf GTI que é vendido aqui nos Estados Unidos, apesar de ser muito mais barato, custava em torno de 29 mil dólares, contra no Brasil que custa quase 40 mil dólares, né? 45 mil dólares. Mas o Golf aqui ele é mais simples, ele não tem ar-condicionado do Ozone, o ar-condicionado é manualzinho, os retrovisores não dobram, a lanterna de trás não é de LED, então existem essas diferenças de portfólio porque o Golf aqui não é visto como um carro premium, o Golf aqui é visto como um esportivo de entrada, um esportivo barato, um esportivo acessível. Então você pagar 28, 29 mil dólares, você vai acabar pagando uma prestação de 500, 600 dólares por mês com juro zero, provavelmente. Então é muito acessível você comprar um carro desse aqui nos Estados Unidos, pensando que a pessoa tem um salário médio de 4 mil dólares, ela pagar 500, 600 de prestação é 15% só do salário dela para ela andar com um esportivo. E por que a Volks não coloca todas essas coisas a mais? Coloca a lanterna de LED, coloca o ar do Ozone, coloca isso, coloca aquilo. Porque aí o preço do carro vai para 30 e poucos mil dólares e ela já começa a competir com quem ela não quer competir. Ela já começa a competir com uma BMW, ela já começa a competir com um Audi A3, ela já começa a competir com outros carros que oferecem muito mais coisa para ela do que ela. Então a Volkswagen aqui nos Estados Unidos é uma máquina de carros confiáveis, duráveis, com bom valor de revenda, assim como no Brasil, porque são carros duráveis. Mas são carros simples. A Volkswagen nos Estados Unidos ela tem um portfólio para ela poder competir com a Toyota e com a Honda. Diferente do Brasil, que ela tem um portfólio de carros extremamente competitivos, populares para concorrer com todo mundo, e ela tem um portfólio premium de produtos como o Golf, como a Tiguan, a Touareg, o Passat, que é já para concorrer num outro patamar. Então aqui ninguém compara aqui nos Estados Unidos um Passat com um Lexus, por exemplo. Porque não existe essa comparação, é outra categoria de carro. Então o que eles fazem? Já que não dá para comparar um Passat com um Lexus aqui, eles transformam o Passat num carro mais acessível ainda e vendem o ponto de um sedã que é quase um sedã de luxo, com bastante espaço interno, extremamente durável, barato, com manutenção barata. Então é isso, pessoal. Eu não quero comparar Brasil com Estados Unidos. Brasil tudo é caro, aqui é barato. A comparação não é essa, mas é para mostrar para vocês a diferença de portfólio que existe
em empresas globais para atender um mercado como o mercado brasileiro versus o mercado americano. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.